Bom dia, queridas irmãs e irmãos. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com todos nós. Mais um domingo nós temos para celebrarmos a nova vida que temos em Cristo Jesus. Porque Ele, tal como foi profetizado, ressuscitou ao terceiro dia, dando-nos a garantia que também nós, depois do tempo passado neste mundo,
ressuscitaremos para estarmos com Ele para todo sempre. Celebremos com alegria e vida o nosso Senhor Jesus Cristo, o autor da vida. Como os irmãos podem verificar, olhando para trás de mim, estes bancos e cadeiras encontram-se vazios, quando antes da pandemia ficavam cheios. Esta realidade não é agradável e alegre para mim e naturalmente também não é para os irmãos. Possivelmente a partir do final do mês poderemos voltar a ter cultos públicos, tendo em conta as orientações da Direção-Geral de Saúde. No tempo próprio, nós daremos mais informações acerca deste acontecimento. Quando eu olho para estes bancos e cadeiras, eu lembro-me de cada um de vós e por vós eu oro. Me dirijo a Deus, lembrando cada um, lembrando as vossas famílias e colocando-vos na presença do Senhor. Que em breve nos possamos voltar a ver neste lugar. Ao iniciarmos este culto de adoração, vamos dirigir-nos ao nosso Deus em oração, enquanto o prelúdio estará a ser tocado. Vamos orar. Depois de termos ouvido o prelúdio que foi tocado pelo irmão Pedro Figueiredo, nós vamos abrir as nossas Bíblias. E queríamos convidar a abri-las no Salmo número 139, para nós podermos ler uma secção deste Salmo, em que nos apresenta um dos incontáveis atributos que o nosso Deus tem. Salmo número 139. Vou dar algum tempo aos irmãos para poderem abrir neste texto. Este texto que nos mostra o grande Deus que nós temos. E hoje vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 12. E esta secção diz o seguinte, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O nosso Deus é um Deus omnipresente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso Deus está em todo lugar. Assim sendo, nós temos a certeza que Ele está entre nós. Ele está aqui comigo. Ele está aí consigo em casa. Ele está em todo lugar. E o próprio Jesus Cristo, Ele fez uma promessa aos seus discípulos e a nós também, de estar entre o seu povo.
quando ele disse estas palavras: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Por isso, nós temos a certeza que ele está no nosso meio. E nós vamos afirmar essa presença, cantando o hino número 236 do Inário para o Culto Cristão, que tem como título: Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Vamos então cantar este hino. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Necessito a sua graça, seu poder. Refletir em cada face aqui, sua glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Eu sinto a sua graça, seu poder. Refletir em cada face aqui, sua glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Tendo nós afirmado que o Senhor está entre nós vamos continuar a afirmar essa grande verdade, cantando um dos cânticos que nós bem conhecemos: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, aqui estamos nós. Vamos então louvar ao nosso Deus cantando este cântico. Contemplamos tua face, queremos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, queremos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo
Vamos orar. Senhor nosso Pai, nós queremos te agradecer por este dia que nos estás a dar. Queremos te agradecer por esta oportunidade que temos de louvarmos o teu nome, de afirmarmos, Senhor, que tu és um Deus omnipresente, tu és um Deus que estás conosco, tu és um Deus que tens cuidado de nós, estás sempre, Senhor, ao nosso lado para nos dar apoio, força, para nos dar alegria. Obrigado, Senhor, porque é tão bom podermos caminhar contigo. Obrigado, Senhor, porque tu és o Deus que sustenta, tu és o Deus que providencias o necessário para cada momento. E nós queremos te agradecer, Senhor, pelo alimento que nos tens dado. Queremos te agradecer, Senhor, pelo agasalho. Queremos te agradecer, Senhor, porque temos um lugar onde podemos repousar. Queremos te agradecer pelas muitas bênçãos que tu nos tens dado. Mas muito mais estamos gratos, Senhor, pela salvação que temos em Ti, pela paz que podemos desfrutar, uma paz que o mundo não nos pode tirar, uma paz que o mundo não tem para nos dar. Obrigado, Pai querido, porque é tão bom sentir-nos acarinhados, sentir-nos carregados por Ti. Obrigado, Pai querido, porque Tu nos tens ajudado neste tempo difícil pela qual estamos a passar, assim como também os demais que enfrentam esta pandemia. Obrigado, Senhor, porque sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas e que há um tempo para tudo, Senhor, e este tempo irá passar. Pai querido, nós desejamos voltar a estar aqui reunidos, que Tu possas proporcionar, Senhor, que isso venha a acontecer. Obrigado, Pai querido, por este culto que podemos te prestar. Obrigado por cada irmão que está em suas casas. E que Tu possas ser com cada um deles, Senhor. Que Tu possas estar a assisti-los nas suas necessidades, nas suas dores, nas suas lutas. E que cada um deles possa sair vitorioso em Ti. Obrigado, Pai querido, por esta tão grande oportunidade. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa honra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Nós vamos, agora neste momento, ouvir uma família. Como os irmãos têm reparado, aqueles que têm assistido aos cultos dominicais, em cada culto nós procuramos ouvir irmãos e familiares que representam as 3 comunidades da nossa igreja. E hoje, em representação da comunidade africana, nós ouviremos a família Soares. O irmão Delino foi batizado na nossa igreja em dezembro do ano passado. Nos últimos 2 anos, este irmão tem estado conosco, juntamente com um dos seus filhos, o Kevin. A sua esposa tem participado nos encontros de casais na nossa igreja. Tem sido bom acompanhar o desenvolvimento desta família. Vamos ouvi-los. Olá, irmãos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos, neste caso, estou agora a falar por mim. Estive de quarentena há quase 40 dias com a família, porque era fundamental para que nada nos acontecesse. Agora comecei a trabalhar. A minha esposa também está em casa, toma conta dos miúdos, e o Kevin anda a fazer a telescola todos os dias com a ajuda da mãe enquanto eu vou trabalhar. Pronto, basicamente é isto que tem acontecido nestes dias de confinamento que nós estamos em casa. Passo aqui a palavra aqui ao meu filho Kevin para dizer algumas palavras. Olá, irmãos, espero que estejam tudo bem. Espero que estejam a respeitar esta quarentena para que tudo isto possa resolver e voltarmos aos nossos cultos. Ok. A minha esposa é dourada. Olá, irmãos, espero que estejam bem. Nós cá em casa estamos bem. A minha empresa meteu layoff. Estou em casa com os miúdos a tratar das coisas enquanto o Adelino vai trabalhar. Pouco saímos de casa, raramente saímos, ou vai um às compras ou vai outro, e basicamente é isso que a gente fazemos.
Agora aqui o pequenino quer também dar um sorriso, já que ele está envergonhado. Bem, irmãos, com isto o que eu quero dizer é que desejo muita coragem, muita força, que isto vai passar, na graça de Deus, que vai tudo correr bem, porque Deus é grande e nos vai dar forças para nós continuarmos a nossa caminhada, que é seguir a palavra do Divino. E por último, deixa-me só o meu filho, que ele quer dar uma palavrinha. Diz lá, Leandro, o que quer dizer? Diz olá. Diz. Sejam todos bem. Diz lá, olá, beijinhos. Estás com vergonha. Pronto, era isso, irmãos. Um bem-aja, que tudo corra bem. Abraços, beijinhos. Obrigado, irmã Adelina, obrigado à família pelas vossas palavras. Deus vos abençoe e vos guarda. De seguida nós vamos ouvir o irmão Sérgio Mota. Ele tem sido um grande amigo e irmão. Ele é membro da nossa igreja há mais de 35 anos e teve a oportunidade de completar esta bela idade no dia 5 deste mês. Já exerceu entre nós várias responsabilidades, sendo atualmente professor da classe de adultos. É muito bom participar das suas aulas, preparadas com afinco e dedicação. Bom dia, irmão Sérgio. Está tudo bem? E como tem passado por esta pandemia? Bom dia, Pastor Marcos. Olá. Estava-me a perguntar se estava tudo bem. Estamos todos bem. Este período de pandemia, felizmente, não tivemos problemas, eu e a minha família. Temos estado também recolhidos, confinados. Às vezes lá temos que usar uma máscara, uma viseira, mas de resto temos-nos mantido em segurança. Eu, em particular, também já tenho ido trabalhar, portanto, umas vezes trabalho em casa, outras vezes vou ao escritório, mas também por aqui tudo em segurança. Diga, como é que eu tenho passado por esta pandemia? É uma boa pergunta, pastor, é que me está a fazer. Eu, de facto, tenho aproveitado, por exemplo, para pôr algum trabalho em dia, uma vez que aquela pressão e o stress da minha profissão já não é tão intensa neste período. Por outro, tem havido uma coisa muito interessante, que é estes contactos à distância. Eu também tenho conseguido não só trabalhar, mas contactar com as pessoas à distância. E uma coisa muito interessante que tem acontecido é eu ter conhecido novas pessoas e ter feito novos amigos à distância. Isto aconteceu com pessoas do Canadá, por exemplo, de São Tomé, Cabo Verde, Angola, Moçambique, com quem estive já ligado e em reuniões, e foi uma coisa muito boa que aconteceu neste período. Por outro, tenho que confessar que, pelo menos na sociedade, assim como eu a vejo, isto demonstrou este período alguns medos que as pessoas têm, medo de perder a sua vida, medo de perder a sua saúde, e isto tem provocado alguma ansiedade nas pessoas. Eu confesso que tenho também tido alguns momentos em que penso nestes assuntos, mas à minha mente vêm 2 versículos. Um deles é: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, mediante a oração, a súplica, a ação de graças. E um outro versículo que vem à minha mente é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E com estas 2 bases, a oração e a nossa entrega ao Senhor, eu julgo que, pelo menos no meu caso, tem-me ajudado bastante a continuar a esperança que vivo, e é esse também, enfim, a minha palavra agora a todos, que possam continuar a confiar no Senhor, que possam deixar as ansiedades junto dele, mediante a oração, e espero reencontrar-os em breve. Esta é a minha palavra de hoje. Um beijinho em particular à minha mãe, de quem tenho muitas saudades. Um beijinho, mãe. Obrigado, irmão Sérgio, pelo seu testemunho. Um grande abraço e beijinhos para a Cláudia. Deus vos abençoe. Tal como o irmão Sérgio referiu
A oração é muito importante neste tempo em que vivemos, porque através dela nós encontramos calma e paz. O cântico que nós vamos entoar diz o seguinte: na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Vamos unir as nossas vozes e entoar este cântico. São
Desde há vários anos que este simpático casal está conosco. Foi aqui que o Nuno foi batizado. Temos acompanhado com alegria aquilo que Deus tem feito nas suas vidas e como os tem guiado. Vamos, portanto, ouvi-los. Bom dia, queridos irmãos. Espero que vocês estejam todos bem, nas vossas casas, com a graça de Deus. Eu continuo na minha rotina, continuo a trabalhar normalmente e em breve estaremos todos juntos na igreja. Bom dia, queridos irmãos. Espero que todos estejam bem. Aqui por casa está tudo bem, o Nono está trabalhando, como já disse. Eu estou em casa, espero voltar em breve, em junho, se Deus quiser. No Brasil também está tudo bem, com meus pais, com meus irmãos. E é isso. Acho que nesse tempo que estamos passando, esse tempo difícil, que possamos ter um discernimento e paciência, muita paciência, porque não é fácil, não está sendo dias fáceis. Mas que possamos ter esperança em Deus, por buscar cada vez mais a Deus, E esse meu tempo, tenho estado em casa, tenho feito as tarefas normais de casa, de dona de casa, E tenho estudado mais a palavra de Deus. Estou fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é cozinhar. Adoro mesmo estar mexendo nas panelas, E que esse tempo estou tendo mais tempo com o Nuno, em termos de fazer as refeições juntas, E hoje é um dia muito especial, o Dia das Mães, Quero deixar um beijo especial para todas as mães da igreja, para todas as mães do mundo, que Deus esteja abençoando cada vida, Sei que ser mãe não deve ser uma tarefa fácil, Mas é um privilégio ser mãe. E um beijo muito especial para minha mãe, que é uma pessoa muito guerreira, uma serva de Deus. Eu tenho muito, muito orgulho de ser filha dela, Espero que todos os irmãos estejam bem, ficam bem. Espero logo em breve estarmos reunidos novamente na casa do Senhor. Um beijinho, ficam todos bem. Obrigado, queridos irmãos, pelas vossas palavras. Deus vos abençoe e vos guarda. Cumprimentos fraternos aos familiares no Brasil. Vamos orar neste momento, vamos interceder uns pelos outros, vamos orar pelos nossos irmãos que estão a passar por lutas. Senhor nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo testemunho que estes irmãos nos deram. Obrigado, Pai querido, porque cada um deles encontra-se bem. Obrigado, Pai querido, também porque, à semelhança deles, outros irmãos estão bem, estão a passar, Senhor, esta situação apoiados em Ti. E nós queremos Te dar graças, Senhor, por tudo aquilo que Tens feito nas nossas vidas. Mas não podemos deixar, Senhor, de lembrar os nossos irmãos que estão em sofrimento. Tu sabes aquilo que cada um está a enfrentar. E o nosso desejo, a nossa oração é que Tu possas assisti-los, que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam desfrutar do Teu amor. Queremos também Te pedir pelos nossos familiares que estão mais longe, Senhor, que Tu possas estar a cuidar de cada um deles, que eles possam ser protegidos por Ti e de modo algum eles possam ficar infectados. Queremos, Pai querido, Te pedir, Senhor, pelos nossos líderes, para que os possas ajudar a tomar decisões sábias. Obrigado, Pai querido, porque podemos viver num país livre. Podemos, Senhor, ter governantes que foram eleitos por nós. E oramos por eles, Senhor, tal como a Tua palavra nos instrui, para que eles se deixem guiar por Ti, para que eles, Senhor, possam atender às necessidades deste povo. Mas queremos orar também por outros governantes, quer no Brasil, quer em África ou noutros lugares, para que também eles sejam sensíveis a esta realidade e que também possam pensar no bem do povo sobre o qual estão a governar. Obrigado, Pai querido, por este culto e por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo grande privilégio que nós temos de falarmos contigo. Obrigado, Senhor, porque és um Deus sempre disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E por isso, Senhor, não há maior privilégio de que nós nos apresentamos ante Ti e
te louvamos, te adoramos. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome. Pai querido, que Tu possas estar a instruir-nos, que Tu possas, Senhor, nos ajudar a compreendermos mais e mais a Tua palavra. É isso, Senhor, que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Neste momento, nós vamos estar a ouvir algumas das nossas crianças que vão fazer uma declaração de amor às suas mães. Porque hoje nós estamos a lembrar as mães. Estamos a lembrar o papel que elas têm no seio da família, no seio da igreja. E estas crianças, elas quiseram, de uma forma simples, demonstrar o amor que têm para com as suas mães. Vamos então ouvi-las. Olho pra terra, olho pro mar, olho pro céu e tudo que há. Fico só imaginando como é que pode Deus amar assim. Que deu uma mãe preciosa que cuida de mim. Com olhos pertos, palavras de amor, bem macia, cheirinho de flor. Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha. Rainha linda do meu coração, é a obra de arte de toda a criação. Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais. Dia da mãe! Olho pra terra, olho pro mar, olho pro céu e tudo que há. E fico só imaginando como é que pode te amar assim. Que deu uma mãe preciosa que cuida de mim. És o meu amor do meu coração. Feliz dia também. Toda trabalho pra encher. Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha. Dia, mamãe. Feliz, mamãe. Beijinho doce que tira a dor. Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais. Mamãe maravilha. Mamãe maravilha. Feliz dia também. Olha, essa florzinha é pra todas as mães. E a minha mãe é muito linda e muito fofinha. E um beijinho pra ela e um abraço. E um beijo muito lindinho. E um coração. E essa florzinha também é da minha mamãe. Feliz dia da mãe. Beijinho. Rainha linda do meu coração, é a obra de arte de toda a criação. Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais. Abraço apertado pra me proteger, faz comida gostosa pra barriga encher. Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha. Quando cai e machuca, ela vem com amor, dá um beijinho doce que tira a dor. Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais. Maralá, mamãe maravilha. Mamãe maravilha. Obrigado, crianças, pelas vossas palavras. Também os adolescentes e jovens querem demonstrar o seu amor pelas suas mães. E por isso nós vamos estar a ouvi-los, vamos estar a sentir aquilo que eles
estão a exprimir. E antes de o fazer, o Mateus Ferraz tem um texto que vai introduzir este tempo. Vamos estar atentos à mensagem que eles nos querem transmitir. Bem, o papel é a profissão mais difícil e exigente do mundo. Durante 9 meses, carrega uma vida e durante toda uma vida a sustenta. Uma mãe possui tantas características nela mesma que quase parece um chapéu 3 em 1, só com 2 grandes diferenças. 1. É mais do que 3 em 1, é infinitos em 1. E 2. Os efeitos que faz são permanentes. Amor. Ai, o amor de uma mãe, difícil de explicar. O seu amor é maior do que as circunstâncias. O seu amor é aconchegante. E é maior do que qualquer outra relação entre os homens. O seu amor demonstra Cuidado. Cuidado pela vida que Deus lhe confiou para cuidar e modelar nos melhores caminhos. Uma mãe é uma modelo. Modelo para o seu filho, um modelo de amor e um modelo de sacrifício, um modelo de Dedicação. A mãe dedica-se a cuidar materialmente e animicamente do seu filho, procurando sempre o seu melhor, procurando o seu conforto, mesmo que para isso a mãe tenha que renunciar do seu próprio conforto e se tenha que entregar pelo bem do seu filho. Mãe é Proteção. Pode não ser uma mulher forte, mas de certo que é uma forte mulher. Uma mãe procura proteger o seu filho com todo o ardor, mesmo que o filho nada diga ou não o perceba. Mãe percebe, mãe é perspicaz e consegue sentir quando algo não está bem. Mãe tem muitas características, houvesse tempo e delas falaríamos. Mas agora chegou a altura de homenagear as mães que temos. Alguns dos adolescentes e jovens da União de Jovens da EBA têm uma pequena mensagem para as suas mães, que ouviremos de seguida. Obrigado, mãe, por tu me apoiares, por teres-me trazido aqui ao mundo e por teres-me dado a vida. Também te agradeço pelo carinho que tu me dás todos os dias e por tu sempre estares ao meu lado. És a melhor mãe do mundo. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado e por quereres sempre o melhor para mim. Obrigado pelo teu amor e pelo teu carinho e agradeço por teres cuidado de mim. Feliz Dia da Mãe, que Deus te abençoe. Obrigada pelo teu trabalho e que tenhas um dia feliz. Quero aproveitar este momento para te desejar um bom Dia da Mãe. Obrigado pela tua dedicação e paciência. Obrigado por ser a minha mãe. Mãe, obrigado pela mulher que és e por todo o cuidado que me deste ao longo destes quase 21 anos. Obrigado por cuidares de mim e por perceberes quando não estou bem e me aconselhar. Obrigado, mãe. Continua a ser quem és. Obrigado, adolescentes e jovens, pelas vossas palavras, que possam continuar a nutrir esse amor pelas vossas mães, que cuidem delas, que possam assisti-las, que possam colaborar no serviço de casa, que possam ser bons alunos, para que desta forma o trabalho delas não seja tão penoso, para que elas os possam ver a crescer, a se tornarem homens e mulheres com futuro, homens e mulheres que caminham com pés bem assentes, procurando honrar a Deus. Como eu há pouco disse, nós hoje celebramos o Dia das Mães. No meio evangélico em Portugal e noutros países como na Alemanha, na Suíça, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e em outros países, a celebração do Dia das Mães é hoje, ou seja, no segundo domingo de maio. Isso acontece assim, não porque queiramos ser diferentes dos outros, mas porque a primeira celebração do Dia das Mães ocorreu exatamente no segundo domingo de maio. Esta celebração foi em 1914, nos Estados Unidos, tendo o Congresso deste país oficializado tal cerimónia. Com base nesta origem, nós, hoje, estamos a lembrar o Dia das Mães. É uma celebração muito importante que nós lembramos.
No próximo domingo estaremos a lembrar também os pais, cujo dia oficial em Portugal é 19 de março. Pai e mãe são importantes para a harmonia e o bem-estar do lar. Mas hoje vamos destacar as mães e no próximo domingo, como eu disse, os pais. As mães são muito importantes no contexto familiar. As mães exercem uma grande influência sobre os seus filhos, como o próprio apóstolo Paulo destacou em 1 Timóteo, quando ele disse: todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. As mães podem ser poderosos instrumentos nas mãos de Deus para a salvação dos seus filhos, como foi Eunice e Lloyd, respectivamente, mãe e avó de Timóteo. Elas foram importantes na educação de Timóteo, levando a conhecer as Escrituras, pelo exemplo de fé que deram, como o próprio apóstolo Paulo realçou. Quando, escrevendo a Timóteo na segunda carta, disse: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Queria convidar os irmãos a abrirem novamente as vossas Bíblias em 1 de Reis, capítulo 3, para lermos do versículo 16 ao versículo 27. Então, vamos abrir 1 de Reis, capítulo 3, e vamos então fazer juntos esta leitura a partir do versículo 16 até o versículo 27. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém, a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai à primeira o menino vivo, e não o mateis, porque esta é sua mãe. Esta passagem que nós lemos, ela apresenta-nos duas mães. Duas mães que se opõem uma à outra. E neste texto, nós vemos algumas características de uma verdadeira mãe. De uma mãe que ama, de uma mãe que se preocupa com o seu filho.
E a primeira desta característica que nós vemos aqui é que uma mãe faz tudo pelo seu filho. O texto mostra-nos um problema que envolveu duas mulheres. Ambas reivindicavam a mesma criança. Ambas diziam que aquela criança que estava viva era delas. Nenhuma delas queria assumir o filho morto. E diante do perigo de perder o seu filho, a mãe verdadeira, aquela mãe que sabia que o filho era seu, foi lutar pelo seu filho diante do rei. Não parece que esta mulher fosse uma mulher instruída. Não parece que fosse uma mulher com posses. Não parece que ela fosse uma mulher influente. O texto apenas nos diz que ela era uma prostituta. Logo, não seria bem vista pelas pessoas. As outras mulheres deviam olhar para elas de lado. Era uma ameaça ao bem-estar dos seus casamentos. Mas apesar de tudo isso, ela conseguiu uma audiência com o rei. Ela chegou ao Supremo Tribunal da altura. Possivelmente, pelo seu filho, ela iria a este e a qualquer outro lugar. O que fez a mulher sírio-fenícia pela sua filha? Ela também não saiu da sua terra, foi ter com Jesus, enfrentou a aparente indiferença de Jesus, o seu silêncio, e não foi pedir pela sua filha? As mães lutam pelos seus filhos, não desistem deles. Vemos também o exemplo de várias mães que continuam a lutar pelos seus filhos, a procurarem-no, mesmo que ele esteja desaparecido há muito e muito tempo. Certamente podem lembrar-se de vários exemplos. Não é necessário eu aqui estar a referi-los. As mães fazem isso mesmo. Lembram-se o que fez a mãe de Tiago e João? Ela procurou Jesus e pediu-lhe o primeiro lugar no seu reino para os seus filhos. As mães encontram coragem e vão a qualquer lugar. Podem passar por ridículas, mas procuram o melhor para os seus filhos. Elas são capazes de fazer tudo pelos seus filhos. Provavelmente a sua mãe muitas vezes enfrentou dificuldades, ultrapassou barreiras, fez das tripas coração, como se diz entre nós, para o seu bem. É possível que não saiba de muitas coisas que a sua mãe fez por si. Então esta é uma das características. A mãe faz tudo pelo seu filho. Uma segunda característica que nós encontramos neste texto é que a verdadeira mãe conhece bem o seu filho. Foi a mãe verdadeira que narrou ao rei o que havia acontecido. A outra mãe tentou enganá-la, como se fosse possível enganar a mãe verdadeira numa situação como esta. A mãe falsa pode ter pensado: os recém-nascidos são todos iguais, ou são quase iguais. Ela não vai reconhecer esta troca. Mas, para quem é mãe, isso não é verdade. A mãe consegue reconhecer o seu filho, consegue reconhecer a voz do seu filho, mesmo que ele esteja entre outras crianças. A mulher da história, a mãe verdadeira, enquanto estava escuro, foi enganada. Mas assim que o dia clareou,
ela percebeu que os bebés tinham sido trocados. A criança só tinha 3 dias incompletos, mas já era um velho conhecido da mãe. Ninguém a enganaria com facilidade. As mães verdadeiras conhecem os seus filhos, não apenas no que diz respeito ao aspecto físico. Elas sabem quando as crianças estão bem e se alegram com isso. Mas também elas sabem quando eles estão mal e se entristecem com esse fato. Elas conhecem os seus filhos como ninguém. Não adianta quererem enganá-las. Elas conhecem bem os seus filhos. Uma terceira característica que nós vemos é que a verdadeira mãe, ela abre mão de tudo pelo seu filho. A verdadeira mãe abre mão de tudo pelo bem-estar do seu filho. Esta mulher não possuía bens. Era uma pobre mulher com uma situação bem complicada. Era uma mãe que não era muito bem vista pela sociedade. Diz-nos o texto que ela era prostituta. Era uma mãe que não tinha o apoio dos seus pais. Era uma mãe que possivelmente não sabia quem era o pai do seu filho. Era uma mãe solteira que continuaria a viver sozinha e que possivelmente continuaria a fazer o mesmo. Para algumas mulheres, uma criança nestas circunstâncias podia ser considerada um fardo, a ponto de ser abandonada ou deixada numa instituição, ou até morta, ou até ser morta. Para a mãe verdadeira desta história, aquela criança era o seu bem maior. Quando ela percebeu que o seu filho corria perigo, ela não perdeu tempo e até abriu mão dele para que ele pudesse continuar com vida. Veja como aconteceu. O rei havia dado uma sentença parcial, que nós encontramos no versículo 24 e 25. Diz assim: disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em 2 partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. Isto para ela era pior do que lhe tirar a vida. Porque ferir o filho é ferir a mãe em dobro. Certamente ela daria a sua vida pelo filho. Mas não era isso que estava a ser aqui exigido. Era a vida dele que estava em risco. E ela abriu mão do seu bem maior pela vida do seu filho. Como nós encontramos no versículo 26. Isto só a mãe verdadeira faz. Vejam a reação da outra mãe quando disse: nem meu, nem teu seja dividido. O rei sábio, Salomão, não teve dificuldade em descobrir naquela hora qual era a mãe falsa e qual era a verdadeira. As verdadeiras mães demonstram o que é amar. Elas abdicam da sua parte, do seu direito, pelo bem-estar dos seus filhos. Elas preferem ficar sem eles do que vê-los morrer. O seu amor se manifestou no seu interior. O amor prevaleceu e não o egoísmo. O amor foi recompensado e ela ficou com o seu filho. Se prestarmos um pouco de atenção, veremos nas nossas mães algumas características reveladoras. Sem dúvida, elas também têm aberto mão de muitas coisas pelo nosso bem-estar. Como é que nós podemos aplicar estas características à nossa vida?
Como é que as mães podem aplicar estas características à sua vida, à sua relação com os seus filhos? Nós sabemos que todas as mães, de certa forma, possuem estas características que referi. Fazem tudo pelos seus filhos, conhecem bem os seus filhos e abrem mão de tudo pelos seus filhos. Qualquer mãe faz isso. Está-lhes no sangue. São características naturais que cada mãe transporta em si mesma. Mas, de uma mãe crente, de uma mãe com uma irmã que está em casa, uma mãe que teme ao Senhor e que se preocupa verdadeiramente com o bem-estar dos seus filhos, é requerido algo mais. É preciso que lhes mostre o que realmente é o melhor, isto é, o amor de Deus. Isso é requerido pelo próprio Deus, para que a irmã possa ser um instrumento de Deus para a salvação do seu filho. O melhor que podemos conceder aos nossos filhos não são as coisas, não é o curso que possa tirar, não são as boas feias ou os bons presentes, mas sim dar-lhes a conhecer a palavra de Deus. Foi isso que fez Eunice e Lloyd, respectivamente mãe e avó de Timóteo. Elas foram importantes na educação de Timóteo, levando a conhecer as Escrituras, como o próprio apóstolo Paulo referiu, quando na segunda carta, no capítulo 3, versículo 14, diz a Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Foi uma tarefa fácil? Possivelmente que não. O pai de Timóteo era grego, portanto, não compartilhava da mesma fé. Não sabemos se ele se opunha à lei de Deus ou não. O que nós sabemos é que ele não circuncidou seu filho, como era prática entre os judeus. Isso mostra-nos que ele não estava de acordo com esta orientação da lei de Deus. Para além disso, eles moravam em Listra. Esta cidade era uma colónia romana na província da Galácia, como vemos em Atos capítulo 16, versículo 1. Era uma cidade que estava envolvida com a idolatria, como podemos verificar no capítulo 14 de Atos, em que os de Listra, eles quiseram prestar honra a Paulo e a Timóteo, porque os viam como deuses que tinham descido à terra. O mais certo, se não houvesse nenhum envolvimento de Eunice e Lloyd, era que Timóteo fizesse o mesmo que os outros. Essas coisas não inibiram aquelas mulheres de cumprirem a sua missão. Elas não se deixaram vencer pelo seu contexto. Elas assumiram a responsabilidade de educar Timóteo no caminho do Senhor. Elas fizeram tudo pelo seu filho. Elas foram um exemplo de fé para Timóteo. Essa educação levou Timóteo a dar um tão bom testemunho, quer em Listra, sua terra natal, como em Icônio, uma cidade ao lado de Listra. O próprio apóstolo Paulo deu um testemunho impressionante acerca de Timóteo, como podemos ver em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 19 a 22. E vamos abrir este texto em Filipenses, capítulo 2, para lermos do versículo 19 até o versículo 22, em que nós vemos o testemunho impressionante que Paulo dá acerca de Timóteo. Filipenses 2, de 19 a 22. E diz assim:
Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Neste testemunho, ele destacou que Timóteo se preocupava sinceramente com a situação do povo de Deus, que buscava os interesses de Cristo e que vivia o Evangelho. Timóteo vivia o Evangelho de Cristo na dedicação aos outros e também a Paulo, como diz o texto, e um filho para com seu pai. Era uma pessoa de confiança. Certamente, cada mãe gosta de ouvir os outros a falarem bem dos seus filhos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos educá-los no caminho do Senhor. Para que eles possam dar um bom testemunho. Um testemunho que agrade os homens e agrade sobretudo a Deus. É necessário que as mães se envolvam e que possam criá-los no caminho do Senhor juntamente com os seus maridos, juntamente com os pais. Essa educação de Eunice e Lloyd, respectivamente mãe e avó de Timóteo, levou a responder à chamada de Deus para ser pastor. Levou a acompanhar o apóstolo Paulo nas segunda e terceiras viagens missionárias. Levou também a representar Paulo em várias igrejas, como em Tessalónica, como em Coríntio, como em Filipos e também em Éfeso. Tornou-se numa pessoa de confiança e num grande amigo de Paulo, tendo sido alvo de 2 cartas que Paulo lhe enviou. É importante as características naturais que as mães têm, como vimos no caso da sentença daquela criança, em que a mãe verdadeira mostrou o que é amar. Mas para além dessas características, é extremamente necessário que aquelas mães que temem ao Senhor, que são crentes em Jesus Cristo, conduzam seus filhos aos pés da cruz, isto é, à salvação que há em Cristo Jesus. De que vale uma mãe ver o seu filho a ter muito sucesso na vida, se ele permanecer perdido? Ele poderá gozar a sua vida aqui, mas terá toda uma eternidade de sofrimento e dor sob o castigo de Deus. Já pensou nisso? A irmã já pensou nisso? Que as mães continuem a fazer o melhor pelos seus filhos e que esse melhor seja levá-los a conhecer a Deus, a receberem a salvação de Cristo Jesus e a serem o templo do Espírito Santo. Benditas as mães que oram e agem para que os seus filhos sejam filhos de Deus. Não há melhor alegria para as mães crentes do que ver os seus filhos a seguirem os passos do Senhor Jesus Cristo. As mães conhecem bem os seus filhos e estão dispostas a abrir mão de tudo pelo bem dos seus filhos. Então, que o façam, dando-nos o melhor que eles podem ter, que é ter uma nova vida em Cristo Jesus. Por vezes, é preciso esforço, é necessário reconhecer que eles são pecadores e que só a misericórdia de Deus é que lhes pode valer. Força, mães! Força, irmã! Deus vos dê a alegria de ver os vossos filhos salvos e consagrados na obra de Deus. Concluindo, em meu nome, em nome dos filhos, quero dizer às mães da igreja, muito obrigado. Muito obrigado, mães. Muito obrigado pelo vosso empenho. Mas se for possível fazerem mais, façam-no.
Se for possível esforçarem-se mais para a salvação deles, façam-no. É o melhor presente que nós lhes podemos dar. É apontar-lhes Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Salvador deles. Aos filhos, que somos todos nós, quero dizer, lembrem-se que a mãe é uma heroína anónima que luta, sofre e se dá pelos seus filhos. Ela está sempre pronta para tomar o lugar dos seus filhos na dor e para dar o seu lugar a eles nos momentos de glória. Ela merece reconhecimento e carinho. Não deixe as oportunidades passarem. Se ainda tem o privilégio de ter a sua mãe, aproveite o dia de hoje, o Dia das Mães, para iniciar uma nova etapa na sua vida. Uma etapa de gratidão e amor, em que fique bem claro que vê na sua mãe uma pessoa especial, uma joia rara e preciosa. Que também hoje possa ser um dia de gratidão. Gratidão a Deus. Que nós possamos agradecer a Deus as mães que Ele nos deu. E que possamos orar por elas, para que Deus as sustente, para que Deus as ajude a cumprir com sucesso a missão que Deus lhes conferiu, de formarem novas gerações que temem a Deus. Isso só acontecerá se elas permanecerem em fé e amor e santificação, com bom senso. Se elas continuarem a ser uma fonte de inspiração, um bom testemunho para os seus filhos, para os seus netos, para aqueles que estão à sua volta. Deus abençoe e cuide de cada mãe, que com zelo e dedicação ora e batalha pela salvação do seu filho, a fim de que eles se tornem filhos da luz. Será tão bom que eles um dia sintam e vivam a mensagem do hino que agora vamos cantar e que declara: filhos da luz que tendes salvação, amados do Senhor, vivei com fé, amor e retidão, vivei para seu louvor. Já tendes certa a vossa herança, cantai alegres na esperança, cantai alegres na esperança, andando em luz, andando em luz. Vamos cantar juntos o hino 390 do Inário para o Culto Cristão. Então façamos. Viver pra ser louvor.
auxílio certo e eficaz, pois vendes de lutar contra inimigos alojados. Estai então bem preparados. Estai então bem preparados. Vivendo a luz, vivendo a luz. Filhos da luz, quando afinal voltar o vosso bom Senhor, bendito servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salmos cantam exaltando, os salmos cantam exaltando ao Deus de luz, ao Deus de luz. Obrigado, Pai querido, pelas mães que Tu nos tens dado. Obrigado, Pai querido, pelas mães da Tua igreja. Pelas mães aqui da nossa igreja, Senhor. Queremos, Pai querido, Te agradecer por cada uma delas. Obrigado, Senhor, porque através delas uma nova geração se está a formar. Mas nós não queremos que seja uma geração qualquer. Nós queremos que seja uma geração que Te teme, que Te honra, que Te cultua, que Te sirva, Senhor. Nós queremos que esta geração de filhos possa ser uma geração que possa, Senhor, estar na disposição de fazer tudo para Te dar glórias. Pai querido, nós sabemos que a tarefa das mães e dos pais não é fácil. Que Tu, Pai querido, possas estar a fortalecê-las, que possas estar a animá-las, para que elas possam continuar a fazer o melhor, para que elas possam ser instrumentos vivos e dedicados nas Tuas mãos. Pai querido, obrigado, Senhor, por este culto em que Te podemos prestar adoração, em que podemos celebrar, Senhor, a vida que Tu nos dás e celebrar também a vida que Tu tens dado às nossas mães. Obrigado, Senhor, por cada irmã e irmão que está em suas casas e que nos está a acompanhar. Também por aqueles que mais tarde irão fazer. Que Tu possas, Senhor, estar a trabalhar em cada vida e que cada um de nós, como filhos Teus, possa, Senhor, ser obediente à Tua palavra e possa transmitir àqueles que nos rodeiam a salvação que há em Ti. Obrigado, Pai querido, por este dia. Obrigado por esta oportunidade. É essa, Senhor, oração que nós fazemos. É esta expressão de gratidão e de louvor que nós Te apresentamos. E o fazemos, Senhor, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Enquanto o espolúdio vai estar a ser tocado pelo irmão Miguel Figueiredo, agradeça a Deus a mãe que Deus lhe deu e demonstre o seu amor para com ela da maneira que achar apropriada. Faça-o enquanto tem tempo. Muitos de nós, infelizmente, já não podemos fazer. Eu já não posso fazer. Mas tu que estás aí em casa, que tens a tua mãe perto de ti ou não, expressa-lhe o teu amor. Expressa-lhe a tua gratidão. Junta-te a ela. E se houver alguma coisa entre ti e a tua mãe, reconcilia-te com ela. E que hoje possa ser um dia de alegria, um dia de gratidão a Deus. Aproveita este tempo. Aproveita esta oportunidade, porque amanhã pode ser tarde demais.
desejamos que Deus abençoe e ajude as mães da igreja a cumprirem fielmente a sua missão. Uma boa semana cheia da graça de Deus. Até a quarta-feira, se Deus quiser. Fiquem bem, fiquem com Deus.